Vamos lá, você tem um Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro ele tem que agir com legalidade, impessoalidade, moralidade, fazer propaganda de seus atos e ser eficiente. Ok. Eu não vou entrar no mérito se isso acontece ou não. Você tira suas próprias conclusões, cada um que vive no Brasil que tire suas próprias conclusões. Olhe para a realidade e veja se é isso que acontece. Veja a sua própria experiência com o Estado brasileiro. Observe todos os serviços que o Estado te presta e te fornece e veja se são satisfatórios. Você está satisfeito com tudo que o Estado faz por você? Se você estiver satisfeito, não tem o que se falar. Se você estiver insatisfeito, aí eu te aconselho a buscar o porquê da sua insatisfação. Então esse Estado existe e você tem grupos políticos, partidários, que dominam esse Estado desde sempre. A população está lutando diariamente para sobreviver, para levar comida para casa. Você acha que esse povo tem tempo de se filiar a um partido e tentar entender a miríade de coisas que acontecem na vida política brasileira, aquela infinidade de leis? Não tem tempo. Então, um pequeno grupo se adona do Estado, cria determinações e impõe essas determinações aos que estão abaixo e que são obrigados a custear esses que estão acima. É fundo partidário, é auxílio isso, auxílio aquilo outro. E vamos custear. Seletivismo na economia. E vamos custear. Então, esse Estado, você tem as legislações municipais, como a gente já falou, mais de 5 mil municípios, estaduais e federal. É tanta coisa, e aí você chega à seguinte conclusão. O único poder que o Estado realmente tem é o de te transformar num criminoso. Ora, não entendi. Sim, o Estado chega. O Estado, quando a gente fala o Estado, são os grupos de interesses. São os tecnocratas, que conhecem muito bem o funcionamento daquela máquina pública, as pessoas que lá chegam por cargos eletivos, vide a qualidade da maioria dos políticos que nós temos no Brasil. Vá para municípios, vá para ver o seu estado, vá ver a nível federal, vê se essas pessoas têm uma cognição muito boa. Então elas acabam, de certa maneira, ficando reféns da tecnocracia, e a tecnocracia também, de certa maneira, fica refém desses indivíduos de cargos eletivos, porque são eles que autorizam os aumentos e benefícios desses outros. Ou seja, é uma simbiose perfeita, é uma dependência perfeita. Você tem os grupos políticos e aí criam-se determinações e empurram essas determinações goela abaixo do povo. Lembra do extintor de incêndio na época da Dilma? A tomada de 3 pinos? Aqui eu estou falando de coisas bobas. O estojo de primeiros socorros. Uma hora dizem que você tem que fazer, daqui a pouco não tem que fazer. E é assim que a vida segue. E você não tem para onde correr. A nível municipal, vamos ver a cidade do Rio de Janeiro. Você tem na cidade do Rio de Janeiro a prefeitura. E ela diz, olha, nós temos normas para que se construa qualquer coisa na cidade do Rio de Janeiro. Aí você, ok, então vou seguir as normas. Não, mas espera aí. Essas normas funcionam em algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Nas áreas mais pobres, que são a maioria, você pode fazer o que você quiser. Vide a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que você tem 100% de ocupação do terreno, mas nas demais áreas você tem que ter área de recuo. Ou seja, acaba sendo punido o cara que quer fazer a coisa certa, porque ele fica mais sujeito a normas, a pagar mais-valia, mais-valerá. Vitor, o que é mais-valia? Você fez uma coisa errada, que não pode. Mas aí a prefeitura, em determinado momento, está precisando de dinheiro e abre uma brecha para que você vá lá, pague um dinheirinho para a prefeitura e aquilo que era errado passa a ser tolerado e torna-se certo. E o mais-valerá? O mais-valerá é melhor. Você quer construir e futuramente você sabe que vai fazer uma construção de uma maneira que a prefeitura não considera correta. Então você já paga antecipadamente para ter o direito de errar depois e não ser punido por isso. Se você conseguir me explicar
A lógica dessas coisas que eu estou te falando, se é certo, se é errado, é errado. Mas se você paga, o errado passa a ser certo, é uma coisa muito louca.